Bora felprar as últimas informações de Corinthians e Novo Horizontino, segundo jogo da partida da Copa do Brasil. O Timão venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Se liga então nas informações, primeiro com a ESPN e depois com o pessoal da Opinião Placar, hein? Já comenta aqui o seu palpite pro jogo de hoje. Eu vou chutar aqui 3 a 1 pro Corinthians. Então eu não vou chutar o jogador porque eu não sei o time que vai entrar hoje, que time é o Dorival Júnior vai escolher para entrar nessa partida. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O do Corinthians é perigoso ou não? Já tem a vantagem na primeira partida. Sim. Agora recebe o Novo Horizontino. Mais tranquilo. E aí, vai passar, né, Mari? Vai. A gente aqui acha que passa. E por aí, hein, Vlad? Diz que sim pra você não desafiar a Fiel, por favor. Oi, Bruno. Um grande abraço pra você, pra Mari, pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Corinthians joga pelo empate, enfrenta o Novo Horizontino, uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, que sempre é um perigo em todas as competições que disputa, mas a torcida do corintiano está bastante otimista para avançar de fase. O Timão que vem de 2 vitórias seguidas, sem sofrer gols, algo que não acontece há 2 meses. Então o Corinthians tem conseguido resolver, pelo menos nessas últimas partidas, um dos principais problemas da temporada. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior terá 4 desfalques. Memphis Depay com problema no tornozelo, o Rodrigo Garro, que se recupera de uma tendinopatia no joelho. Os dois podem estar em campo contra o Atlético Mineiro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Além do Mateuzinho, que tem um problema na coxa, além do zagueiro Gustavo Henrique, que sofre com um problema de hérnia inguinal, operou e ainda vai demorar um certo tempo até se recuperar e voltar ao gramado. O técnico Dorival Júnior nesse jogo, Bruno e Mari, devem promover um rodízio no elenco, utilizando alguns jogadores que são considerados reservas, justamente para poupar para a maratona que vem logo em seguida, porque tem Campeonato Brasileiro e na semana que vem já tem um duelo importantíssimo valendo vaga nas oitavas, né, ou nos playoffs da Sul-Americana. O Corinthians precisa vencer o Huracan para pelo menos garantir uma vaga nos playoffs da Sul-Americana. Fora de campo, o Corinthians também passa por alguns problemas. Na segunda-feira está marcada a votação de impeachment do presidente Augusto Melo por parte do Conselho Deliberativo e hoje os canais ESPN entrevistaram Armando Mendonça, que é vice-presidente do Timão, inclusive fez duras críticas ao atual mandatário. Ele rompeu, né, a relação institucional com o Corinthians, então ele hoje está fazendo oposição ao Augusto Melo e falou a respeito disso. Depois do caso da Vaidbet, eu passei a ser hostilizado, eu passei a sofrer inúmeras ameaças, passei a ser chamado pelo presidente de traidor. Agora, quem traiu, se alguém traiu alguém, foi o Augusto Melo, que traiu os sócios, que traiu a torcida, que sempre nos apoiou, e traiu um projeto de governo que foi proposto na nossa campanha. Se caso o impeachment for aprovado na segunda-feira, o Augusto Melo é afastado do cargo, assume o primeiro vice, que é o Osmar Stabile, e depois disso eles têm um tempo até marcar assembleia com os sócios, para daí, se caso realmente for confirmado o impeachment, o Augusto Melo será destituído do cargo. Volto com vocês. Bom, Vlad, a gente fala muito sobre o Corinthians em campo, mas fora dele também. Obrigada por ter trazido a entrevista de dirigente do Timão que estava aqui com a gente. Provável Corinthians com Hugo Souza, Félix Torres ou Léo Maná, Ramalho, Kaká e Andileri. Pode entrar o Matheus Bidu também. Ranieri, Martinez, Carrillo, jogador de bola, Coronado ou Breno Bidon, da base do Coringão para o mundo. Yuri Alberto, artilheiro, passou o Romero, mas os dois ali na frente, jogando na Neoquímica, é quase certeza de gol, pô. Os maiores artilheiros da história do estádio, professor. O Hernandes não tá no nosso campinho, pode ser que ele pinte no lugar do Roberto. Yuri Alberto e também Romero, que o professor já cornetou, mas hoje ele abraça os dois. Mas eu sou um neo-romerista. Aê, gostei. De olho nele, professor Celso. Pablo Diego, atacante perigoso aí do Novo Horizontino, com 20 jogos, 5 gols e 1 assistência. Artilheiro da equipe na temporada. Temos cerca de 2, 3 minutos para finalizarmos o nosso F360 de hoje, porque nos bastidores, nos corredores, nos estúdios aqui próximos ao estúdio do F360, já vejo o Bruno Vicari, elegantemente vestido, preparando o Sport Center de daqui a pouco, professor. O pai Vicari. Bom, vantagem mínima também de futebol em relação ao que o Corinthians mostrou no primeiro jogo. Ah, é? Ganhou ali muito. E olha o gol aí que a gente não lembrava, tá vendo? Ele busca o primeiro gol em casa, esse foi fora. Participação do Thales Magno. E se entrar
o Hernandes ou Yuri para morrer de fome lá na frente, como foi no primeiro tempo contra o Santos, não é legal, não. Não é legal, não. Depois Não, o Yuri Alberto não morreu de fome, não. Fez o gol. Depois que o Dorival deu uma acertada ali, e porque é o Yuri Alberto. Isso, né? Tem que ser constante. Eu vi a escalação e isso me chamou a atenção. Tem as opções, se entrar com o Thales, tem companhia para o centroavante. Se não entrar, o homem vai ficar isolado lá. Eu acho que se perder um tempo inteiro contra o Santos... A bola chega, Carrídio, os laterais... Então, quase sempre precisa dos seus principais jogadores, né? No campinho é uma beleza. Chega a bola para todo mundo. Novo Horizontino só perdeu uma na Série B. Uma derrota só de Série B, teve um bom início, foi perder na penúltima rodada agora, 1-0, uma vantagem mínima contra um bom time do Novo Horizontino. E tem feito melhores jogos contra o Corinthians em São Paulo do que mesmo em Novo Horizonte. Não esqueça o jogo que estive com o Daniel ali de manhã, Corinthians e Novo Horizontino. Quanto foi? 15 minutos, acabou 3-1, mas 15 minutos do segundo tempo, a gente olhou para o placar, tá 3-0 para o Novo Horizontino. Isso nunca tinha acontecido comigo. Amanhã vamos falar, claro, do jogo do Corinthians contra o Novo Horizontino, do Flamengo, do Atlético Mineiro. E hoje à noite teremos Corinthians e Novo Horizontino em Itaquera, na Neoquímica Arena, em Itaquera. Grande chance de que... Primeiro jogo, o Corinthians ganhou fora, Quesada. Ganhou 1-0 numa atuação bem ruim do Corinthians, né? Vamos ver jogando muito para trás. A escalação do Corinthians, né? Vamos lá. Corinthians vai com Hugo Souza e vai de Félix Torres mesmo. Bom, o Mateuzinho tá machucado, né? Então, Félix Torres... Vai repetir o que ele fez no... Ramalho, Kaká e Anrileri. Raniele Martinez, Coronado, Carrídio. Romero e Yuri Alberto. Memphis ainda fora. Exatamente, Memphis fora. O que Quesada vai falar hoje no programa? Fala, Quesada. Não, basicamente isso daí, gente. O Félix Torres repete ali, né? Ele pode colocar o Léo Maná, não acho que ele vai fazer isso. E aí no meio-campo ele coloca um time mais criativo, né? Porque o Raniel é um pouco mais criativo do que outros volantes. O Martínez fica como primeiro volante ali. E ele libera o Coronado e o Carrídio para ajudarem na armação do jogo aí para o Romero e para o Yuri. Sendo que o Romero também sem a bola, ele volta para ajudar na marcação. A gente tem que entender que esse Corinthians está sem dois jogadores super titulares, né? Sim. Garro, que já está um tempo afastado. E o Memphis Depay. E o Memphis Depay. O Garro está voltando a jogar aos poucos, entendeu? Vamos ver, de repente... Já está treinando, Quesada? Ele está treinando, ele chegou a fazer um dos treinamentos aí, entendeu? Eu acho que não é para hoje ainda. Mas ele poderia até ficar no banco de reservas, tá? E a situação do Memphis, qual é? Então, o Memphis não trabalhou com bola, Isa, mas ele foi a campo. Isso quer dizer o quê? Ele está conseguindo andar, Está conseguindo andar, pelo menos. Está conseguindo sair do quarto e ir até a geladeira e pegar uma água na geladeira, né? Eu acho que o Memphis vai ficar para o final de semana contra o Atlético Mineiro. Tá. Lá no Mineirão, porque esse jogo é um jogo de vital importância para o Corinthians. É Mineirão ou é... É o MRV. Pô, eu não sei, acho que é MRV. MRV. Já está com Minas Gerais, onde nos últimos anos o Corinthians não tem sido muito feliz, né? Mas assim, é difícil, né? O Corinthians tem um time bom, mas quando perde uma, duas peças, o time se desmonta totalmente. Por exemplo, eu não gosto do Mateuzinho, mas eu prefiro o Mateuzinho ou o Félix Torres. Você concorda com o comentário ali do Fernando? Ele falou? Ele falou, Fernando Santinho, olha lá. Ele escreveu contra o Grêmio, mas foi contra o Náutico, né? Ontem, não, ele tá falando ontem e no segundo tempo contra o Grêmio. Segundo, tá certo, o Oscar jogou do segundo volante e foi muito bem nos dois jogos. O Beldia resolvendo os 9 desfalques. Fernando, é verdade. Pode, baita trabalho do Zuba. Contra dois times fracos, né? Por isso que a gente sempre precisa contextualizar. Sabe aquela sequência de 9 jogos com vitórias? Tem que ver quantos times estão sendo rebaixados, os times que já desistiram do campeonato. É sempre bom a gente... Mas você achou uma boa? Ele jogou bem, se desempenhou bem como segundo volante? Sim, então, mas aí, o senhor Mani, contra dois times, o Grêmio é um time fraco. É um time fraco. Eu tô falando do time, tá? Tô falando da instituição da marca Grêmio, maravilhosa, até a pé nós iremos, onde o Grêmio estiver, não é nada disso, tá? Tô falando de time. Time ruim. Os jogadores até que são bons do Grêmio, mas o time concebido ruim, é ruim. E o Náutico, do Hélio dos Anjos, é um time... Da Série C, né? Série C, com fragilidades. Então, né, vamos contextualizar. Não é a posição do Oscar, tá? E não será. É que não teve o Marcos Antônio. Então, o ideal seria fazer um 4-4-2, um 4-3-3 com 2 volantes, liberando o Oscar para ficar mais próximo dos caras lá da frente. Contra rivais frágeis,
funcionou, tá? Agora, Oscar na seleção contra a Argentina numa final da Copa do Mundo. Não acho que vai desenvolver tudo isso. Isabela, vamos ver o Novo Horizontino. Vamos ver. Escalhe aí o Novo Horizontino. Ayrton. Segue, hein? Ayrton, Dantas e Patrick. Patrick era da Portuguesa, bom zagueiro. Aí ali é Rodrigo Soares, é isso? Ah, você não enxerga também. Eu tô cega. Rodrigo Soares, Jean Irmer e Patrick Bray. Luiz Oyama, William Farias e Matheus Friso. Oyama que joga mesa tenista, agora tá... Isso. Natan Fogaça, que é primo lá do Fogaça do Masterchef. Restaurante, E o Vagninho, que trabalhava na ESPN, era produtor lá. Boa. Coordenador. Esse é o time do Novo Horizontino, do técnico Humberto Louser. Já foi Como é que tá o Novo Horizontino na Série B? Deixa eu ver aqui como é que tá o Novo Horizontino. O Novo Horizontino não tá entre os primeiros, Não tá entre os 4 primeiros, não. Não tá fazendo uma campanha. Se eu não me engano, acho que ele é 10º, Flavinho, se eu não me engano, tá? Eu vou pegar aqui. Vê aí. Mas não tá tão legal a campanha do... Quesada, você tá meio pessimista, mas o Corinthians é muito favorito. Nono colocado, viu? Nono colocado. O Corinthians é muito favorito, Quesada. Mas só perdeu um jogo, viu? 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Os 4 primeiros mas são o Corinthians... Goiás, Vila Nova, Remo e Nenhum CRB. time de São Paulo entre os 4 primeiros. E os dois de Goiânia, hein? Goiás e Vila Nova estão liderando. Pensando nesse recorte que o Sr. Mani trouxe... E entre os rebaixados aparece o Botafogo de São Paulo. De novo. O Novo Horizontino tem bastante empate, né? Tem. O empate hoje, por exemplo, não resolve a vida do Novo Horizontino, porque o Corinthians já venceu por 1-0 fora de casa, então... Eu, sinceramente, eu não acho que o Corinthians vai ter grandes dificuldades para se classificar hoje. Também acho que na classificação... O senhor Mani acha que o Novo Horizontino pode enroscar com... Eu achava no começo que podia, tá? Mas eu acho que foi uma grande vantagem do Corinthians ter jogado o primeiro jogo fora de casa. Porque ele pôde jogar do jeito que ele gosta, entendeu? Não teve que se expor. Eu acho esse jogo, o Corinthians deve ficar no... Eu não sei se o Corinthians vai ficar resguardado nessa partida também. Tenho dúvida, entendeu? Porque a torcida lá em Itaquera exige o time jogando, não tem nem porquê, sinceramente. Você acha que é o quê? Não tem nem por que ficar resguardado contra o Novo Horizontino dentro de casa. Por isso. Sim, você pode jogar inteligentemente. Se ele der o contra-ataque pro Novo Horizontino, isso que eu fico pensando. Será que ele não pode correr risco? Entendeu? É isso só que eu fico pensando. Eu acho que o Corinthians tem uma vantagem. Mas eu acho que o Corinthians não está classificado ainda. Mesmo jogando em casa com essa vantagem. Eu acho que hoje passa com alguma tranquilidade. Acho que sim. Quesada. Eu tenho dúvidas, viu, Flavinho? Você tem dúvidas? Muitas. Vamos falar sinceramente, o Corinthians não tá jogando bom futebol. Olha o Garro ali, ó. Você é antigo? Não, isso aí é de ontem. Ele tá treinando já. Já tá treinando? Tá treinando. Olha, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vamos ver só números, tá? Aproveitamento. O nosso glorioso Dorival Júnior tem 72% de aproveitamento. Isso é um número extraordinário. É bom. Qualquer lugar do mundo, ótimo. 72%. Ótimo. Ele só tem uma derrota para o Mirassol, que é uma derrota dolorida do ponto de vista de pontos, né, de pontuação no campeonato. Hoje o Corinthians poderia estar com 16 pontos. Né? Esse é o tipo do adversário, com o maior reconhecimento que a gente faz aqui do Mirassol. É um jogo que você não pode perder ponto, entendeu? Não pode. Porque o Mirassol não vai ser campeão brasileiro. E o Mirassol vai... O campeonato do Mirassol não é contra o Corinthians. É um estreante no brasileiro da Série A. Para se manter na primeira divisão. Então o Corinthians já deixou pontos aí. Então esse é o único senão aí, né? Agora, venceu o Novo Horizontino na estreia da Copa do Brasil. Dele, né? Tá, ok. Contra o Internacional. Esse foi o melhor jogo disparado do Corinthians. Foi um jogaço do Corinthians. O Corinthians fez 6 gols, se movimentou, tal, bacana. Valeram 4 só. Contra o América de Cali, o jogo não foi legal. Tá? O Corinthians empatou em casa. E aí teve essa postura que a Isa e o Somani estão discutindo aí. Pô, o América não deu espaço para o Corinthians e às vezes pressionou o Corinthians no campo de defesa, o Corinthians não conseguia sair nem por decreto de lá. E os times já sacaram isso daí. Se fizer marcação forte na saída de jogo do Corinthians, a dificuldade é imensa, porque a qualidade não existe. Ali da linha dos 4 ali, depois do goleiro... Você acha que o Louser pode fazer isso com o Novo Horizontino? Eu faria já isso daí. Eu já entraria com... Tá perdido. O Novo Horizontino já está eliminado. Então, o que a gente precisa fazer?
Vamos pressionar o Corinthians na casa do Corinthians. Ver se os caras erram na saída de bola. Porque ali, tem os pô. mantras, entendeu? Pô, Itaquera já era 45 milhões de fiéis no Brasil, 45 mil dentro do estádio. Isso é tudo papo pra boi dormir. Na hora que a bola rola lá, meu, se você não correr mais, se você não jogar direito, se você não se empenhar, se você não tiver um mental bacana, pode jogar quem for, que não vai resolver, entendeu? E o Corinthians, assim, é um mantra. O Corinthians já foi muito forte na Arena Corinthians. Aqui, se fosse na outra época, todo mundo diria aqui, não, Corinthians classificado 3-4-0. Não é assim, gente. Pode até ser que aconteça. Não, acho que 3-4-0 vai ter. Pode ser porque aí é uma contingência de jogo, mas eu não acho que será um negócio tão fácil assim. E não sou eu que estou dizendo isso. São os números dos últimos anos jogando em Itaquera. O Corinthians tem tido muitas dificuldades, cara. Não sou eu que estou falando. Né? O Corinthians tem tido dificuldades. Eu citei aí, América de Cali, 1-1. Né? Contra o Santos, vamos lá. Não foi um jogo fácil contra o Santos? Não foi um jogo fácil contra o Santos. Do Santos Santos teve chance, inclusive, de fazer 2-0. Abriu o placar 2-0. Quem é esse caboclo aí? É o Coronado, né? Não. Esse é o... Quem que é esse cara? Héctor Hernandes. Héctor Hernandes. Então é isso, gente. Eu acho que tem que levar a sério, entendeu? Se o Corinthians tiver a mentalidade que, não, já estamos classificados, esse é o primeiro ponto para começar a dar errado a coisa. Sim, claro. É isso, basicamente é isso. Palpites e depois vamos falar do presidente do Corinthians. Mano, palpite pro seu pra esse jogo Novo Horizonte. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. Eu acho. Toda a empolgação do senhor, mano. Classifica. 2-1 Corinthians. Eu vou até mudar meu palpite. Esqueçada. Vocês vão falar, pô, mas você acabou de falar um negócio, agora você vai falar outro. Não, eu não sou louco. Eu acho que hoje o Corinthians goleia. Goleia. 1-0. 1-0. Isabela Labate. Agora eu vou seguir o Sormani como ele fez ontem comigo. 2-1. 2-1 também. Pro Corinthians? Pro Corinthians. Nossa, Isa, fiquei feliz com você agora. Não, mas eu sou realista nas análises, né? Sem clubismos aqui. Realista. O Corinthians vai ganhar 2-1. Vai tomar aquele golzinho de sempre. Jornalismo paulista. Jornalismo paulista. Então é isso, hein, Fel. Pessoal da Opinião Placar também da ESPN trazendo informações pra gente do Corinthians. Mano, dia de jogo, o vice-presidente e na ESPN falar um monte de groselha, mano. Na moral, cara. Mano, toda semana é presidente de podcast, é vice-presidente em programa de TV, é jogador em podcast, é não sei aonde, é programa. Cara, é só o Corinthians que tem toda semana jogador e diretoria em programa de TV e podcast, cara. Você não vê aí os jogadores do Palmeiras, você não vê jogadores do São Paulo, jogadores do Santos. Apesar que tem o Neymar, né? Mas jogadores aí do Flamengo, é só do Corinthians, cara, toda semana. Pode ver, toda semana tem um jogador e em algum programa aí falar, cara. Impressionante como esse clube é largado, é uma bagunça, cara. Mas, falando do jogo hoje, o jogo aí tem que ganhar. Mas a gente não sabe realmente que time do Dorival vai jogar. Cada emissora aí, cada programa fala numa escalação diferente. Alguns falam que ele vai entrar com o time reserva, outros com o titular. Então a gente vai ter que esperar realmente ali 1 hora antes do jogo. O jogo 9h30, às 8h30 já sai a escalação oficial. Então, mas não pode dar mole não, cara. Novo Horizontino é um time bom, time chato, e principalmente lá na Neoquímica Arena, os caras costumam complicar pra gente lá dentro. Quando eles vêm jogar contra a gente, eles vêm bem armadinho no contra-ataque. Então, quando a gente tem que ficar bem atento a isso daí. E realmente, eu não sei se vai ser o Hector no ataque ali, se o Dorival vai preferir colocar o Roberto, mesmo deixar ele, porque sábado tem Atlético Mineiro, fora de casa, provavelmente campo sintético. Eu acho que o Memphis não vai voltar nesse jogo aí não, hein? Contra o Atlético Mineiro no gramado sintético, nem um garro. Voltar de lesão no gramado sintético, cara, dificilmente os caras arriscam. Então, eu acho que só na semana que vem contra o Huracan, e outro jogo difícil também. Mas falando desse jogo aqui, cara, o Dorival vai estar com a mesma formação que entrou no jogo contra o Santos, cara, nesse 4-1-4-1. E apesar do que a pessoa da Opinião Placar mostrou ali, parece ser mais um 4-4-2, né? O Carrilho meio deslocado ali. Mas, cara, contra o Santos, mesmo vencendo, tava uma bagunça no primeiro tempo, cara. O Carrilho tava de ponta, Martins parece que tava jogando como lateral direito. Aí, ali o Félix foi de lateral direito, mas o Martins também indo na ponta. No segundo tempo ele foi corrigir, aí trouxe mais o Carrilho pro meio, depois o Martins pra ponta. E deu certo, né? Então é isso. Deixa seu like, comenta aí, deixa seu palpite do jogo de hoje. Chutei aqui 3-1 pro Corinthians. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.